Você já parou para observar o som ambiente da sua própria mente? Muitas vezes, ele é composto por um sussurro constante, uma trilha sonora de insatisfações. Reclamamos do trânsito, do trabalho, do clima, das atitudes dos outros, da política, da economia. É como se a reclamação fosse um ruído de fundo, um hábito tão arraigado que nem percebemos mais sua presença. Mas o que aconteceria se, de repente, você apertasse o botão do mudo? Se você conseguisse conscientemente interromper esse fluxo de queixas? Segundo a profunda sabedoria do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, quando você para de reclamar, algo profundo desperta em você. Não se trata de um mero otimismo forçado, mas de uma revolução interior. É o despertar de uma consciência mais ampla, que para de projetar a causa dos seus problemas no mundo exterior e começa a se voltar para a sua própria psique, o verdadeiro campo de batalha e de transformação. Para Jung, a reclamação crônica é muito mais do que um mau hábito. É um sintoma. É o sinal de que estamos vivendo de forma superficial, identificados exclusivamente com a nossa persona, aquela máscara social que criamos para nos adaptar ao mundo. Quando a persona é frustrada, quando o mundo não corresponde às nossas expectativas, a resposta mais fácil é a queixa. É como se estivéssemos sempre apontando o dedo para fora, culpando os cenários e os personagens da nossa vida pelo nosso mal-estar interior. No entanto, ao fazer isso, estamos terceirizando nosso poder. Estamos dizendo implicitamente: minha paz interior depende de fatores que eu não controlo. E é exatamente essa a ilusão que Jung nos convida a quebrar. Parar de reclamar é o primeiro ato de coragem para reassumir o controle da própria experiência subjetiva. O que é então esse algo profundo que desperta? Jung o chamava de self, o arquétipo central da totalidade psíquica. O self é a nossa essência mais verdadeira, o núcleo divino dentro de nós que vai muito além do ego consciente. Enquanto estamos ocupados reclamando, o ego permanece no comando agitado e barulhento, como um rei tirano que culpa o reino inteiro por sua própria incompetência. Mas quando silenciamos a queixa, criamos um vácuo, que na natureza, o vácuo sempre é preenchido. Esse espaço que antes era ocupado pelo ruído da insatisfação começa a ser ocupado por uma atenção diferente, uma percepção mais sutil. É nesse silêncio que a voz do self, normalmente abafada, pode finalmente ser ouvida. Imagine a psique como um grande lago. A reclamação constante são as pedras que atiramos na superfície, criando ondulações e turvando a água. Nunca conseguimos ver o fundo, nunca conseguimos enxergar o que há nas profundezas. As imagens estão sempre distorcidas. Parar de reclamar é simplesmente parar de atirar pedras. Já aos poucos a superfície se acalma, a água se torna cristalina e então podemos ver o que sempre esteve lá, o mundo subaquático, rico e complexo dos nossos conteúdos inconscientes. Esse é o despertar. É a capacidade de enxergar a si mesmo com clareza, de contemplar as sombras, os tesouros e as criaturas misteriosas que habitam nosso interior. Jung também falava sobre a sombra, a parte de nós que rejeitamos e escondemos, até de nós mesmos. A reclamação é uma das formas mais comuns de projetar a nossa sombra no mundo. Reclamamos amargamente da arrogância de alguém porque não admitimos nossa própria arrogância. Criticamos a incompetência alheia porque temos medo de encarar nossas próprias falhas. Toda vez que apontamos o dedo para fora, 3 dedos estão apontando de volta para nós. Ao parar de reclamar, interrompemos esse mecanismo de projeção. A energia psíquica que usávamos para criticar os outros é redirecionada para dentro, e somos forçados a um confronto honesto com a nossa própria sombra. Esse é um passo fundamental para a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Portanto, parar de reclamar não é uma atitude passiva ou de conformismo. Muito pelo contrário, é uma ação profundamente ativa e revolucionária. É trocar a guerra contra o mundo exterior pela jornada de conquista do mundo interior. O conformista se resigna e continua reclamando baixinho. O indivíduo que desperta, segundo Jung, para de reclamar e assume a responsabilidade pela sua parte no drama da vida. Ele pergunta: o que esta situação, por mais difícil que seja, está me mostrando sobre mim mesmo? Qual aspecto meu precisa ser integrado e curado
para que eu possa experimentar isso de uma forma diferente? Essa mudança de perguntas é o motor da evolução consciente. Na prática, como isso se manifesta? Vamos supor que você esteja insatisfeito com seu trabalho. A postura da reclamação seria focar no chefe injusto, nos colegas incompetentes, no salário baixo. A energia é drenada em conversas infrutíferas e em um ressentimento paralisante. A postura junguiana, ao cessar a queixa, seria você se perguntar: por que eu escolhi ou atraio uma dinâmica como esta? Que padrão inconsciente está se repetindo aqui? Este trabalho está me pedindo para desenvolver qual habilidade, qual força interior, qual limite que eu ainda não coloquei? Percebe a diferença? A primeira postura o torna uma vítima, a segunda o torna um protagonista, um alquimista da própria alma. Esse despertar também tem uma relação direta com o que Jung chamou de processo de individuação. A individuação é a jornada em direção à totalidade, onde consciente e inconsciente, ego e self, persona e sombra, começam a se relacionar de forma harmoniosa. A reclamação é o ruído que impede esse diálogo. Ela mantém o ego isolado em sua fortaleza de razões e justificativas. Quando o silêncio substitui a queixa, abrimos os portões para que os conteúdos do inconsciente, transmitidos através de sonhos, intuições, sincronicidades e insights, possam emergir e enriquecer a nossa vida consciente. Passamos a viver não apenas a partir de uma pequena ilha de ego, mas a partir do vasto oceano do self. Outro aspecto crucial é a energia vital que Jung via como a libido. A reclamação constante é um dreno massivo dessa energia. Pense na quantidade de força psíquica que é gasta todos os dias alimentando ciclos de pensamentos negativos e conversas infrutíferas. É uma energia que poderia estar sendo usada para criar, para amar, para curar, para explorar. Quando você para de reclamar, essa libido antes desperdiçada é liberada. Ela não desaparece, pelo contrário, ela se recolhe e se reinveste no sistema psíquico. É essa energia acumulada que possibilita o despertar. É o combustível para a transformação interior. Esse conceito se conecta perfeitamente com a noção de sincronicidade, também proposta por Jung. A sincronicidade são aqueles momentos de coincidência significativa, onde um evento interno e um evento externo se conectam de uma forma que não pode ser explicada pela causalidade, mas que carrega um profundo significado. Quando estamos presos no ciclo da reclamação, nossa mente está tão barulhenta e tão focada no que está errado que nos tornamos cegos a essas sincronicidades. O universo está sussurrando pistas, enviando sinais, mas nós não ouvimos. Ao acalmar a mente e parar de reclamar, nos sintonizamos em uma frequência diferente, onde podemos perceber a magia e a orientação que sempre estiveram presentes. Parar de reclamar, portanto, não é sobre negar a dor ou a injustiça do mundo. Jung nunca propôs uma fuga da realidade. Trata-se, sim, de mudar o seu centro de gravidade. Em vez de ser uma bola de ping-pong reagindo a cada golpe do mundo exterior, você se torna o centro quieto da tempestade. Você reconhece que o mundo tem suas sombras, suas dificuldades, mas você para de alimentá-las com a sua atenção focada no negativo. Você começa a agir a partir de um lugar de serenidade e poder interior, e não de reatividade. A sua paz deixa de ser uma consequência das circunstâncias e se torna uma causa que influencia as circunstâncias. Como implementar isso no dia a dia? O primeiro passo é a observação sem julgamento. Comece a notar, como um cientista curioso, quantas vezes por dia você reclama, seja em voz alta ou no silêncio dos seus pensamentos. Não se critique por isso, apenas observe. Esse ato de observação já é um ato de consciência, e a consciência é o antídoto para os padrões automáticos do inconsciente. Cada vez que você captura um pensamento de queixa e opta por não segui-lo, você está fortalecendo o músculo do ego a serviço do self, e não contra ele. O segundo passo é substituir a linguagem da vítima pela linguagem do Criador. Em vez de dizer, este trânsito está me estressando, experimente dizer, estou me permitindo sentir estresse neste trânsito. Parece sutil, mas é uma mudança radical. A primeira frase coloca a culpa no trânsito, uma força externa.
A segunda assume a responsabilidade pela sua própria reação interna. Esse pequeno ajuste linguístico tira você do banco do passageiro e coloca você no volante da sua experiência emocional. Você se reconhece como o agente principal da sua vida. O terceiro passo é cultivar um diálogo com o inconsciente. A reclamação é um monólogo. A vida profunda é um diálogo. Pratique a escuta. Meditação, journaling, escrever um diário. A contemplação da natureza e a análise dos seus sonhos são ferramentas poderosas para isso. Ao escrever sobre um problema, por exemplo, em vez de apenas reclamar sobre ele, tente perguntar: o que a parte mais sábia de mim tem a dizer sobre isso? Você ficaria surpreso com as respostas que emergem quando damos espaço para que a sabedoria do self se expresse. Lembre-se, o objetivo não é se tornar uma pessoa artificialmente positiva, que nega a escuridão. A psicologia junguiana valoriza profundamente a sombra. O objetivo é integrar a sombra e não ser governado por ela. Reclamar é ser governado pela sombra projetada. Parar de reclamar é ter a coragem de trazer essa sombra para a luz da consciência, acolhê-la, entendê-la e transformar sua energia negativa em um impulso criativo. A sua raiva, por exemplo, pode se tornar o combustível para estabelecer limites saudáveis. A sua frustração pode se tornar a semente de um novo projeto de vida. Esse despertar profundo altera completamente a sua relação com o tempo. A reclamação sempre vive no passado, revivendo uma ofensa, ou no futuro, ansioso por um problema. Ela raramente está no presente. Quando você para de reclamar, você é forçado a voltar para o agora. E o agora, o eterno presente, é a única dimensão onde a transformação real pode acontecer. É no silêncio do momento presente que você pode acessar recursos internos, criatividade e uma paz que independe do que aconteceu ou do que vai acontecer. Socialmente, o impacto é tremendo. Pessoas que param de reclamar se tornam faróis de energia diferente. Elas não são arrastadas para a fofoca negativa, o vitimismo coletivo ou o pessimismo generalizado. Elas irradiam uma qualidade de presença que é calmante e inspiradora. As pessoas podem não entender conscientemente, mas elas sentem que há algo diferente, algo sólido e confiável nelas. Você se torna um agente de transformação silenciosa no seu círculo social, simplesmente pela qualidade da sua presença e pelo seu compromisso com a responsabilidade interior. Resumindo a visão junguiana, a reclamação é o sintoma de uma alma adormecida, que confunde o palco com os atores. Parar de reclamar é o despertar do diretor, da consciência que está por trás de toda a peça. É o momento em que você percebe que, embora não possa controlar todos os eventos, você tem um poder soberano sobre o significado que atribui a eles e sobre a sua resposta. Esse poder é a chave para a liberdade interior mais profunda. Portanto, eu te convido a encarar isso como um experimento sagrado. Pelas próximas 24 horas, comprometa-se conscientemente a reduzir drasticamente as reclamações. Observe a resistência, a vontade de voltar ao velho padrão. Mas observe também os momentos de silêncio que se abrem, os lampejos de clareza, a sensação de energia acumulada. Você está, literalmente, reprogramando a sua psique. Está dizendo ao seu inconsciente: chega, vamos parar de olhar para fora e começar a trabalhar na verdadeira obra. Quando você para de reclamar, algo profundo desperta em você. É o self, é a sua totalidade. É o herói interior que para de culpar o dragão e assume a missão da jornada. É a centelha divina que se reconhece como co-criadora da sua realidade. Essa não é uma filosofia de autoajuda simplória. É um chamado arquetípico, uma iniciação proposta por uma das mentes mais brilhantes da história. A escolha é sempre sua: continuar alimentando o ruído da queixa ou fazer o silêncio necessário para ouvir a sinfonia da sua própria alma. O despertar aguarda. A jornada começa com um único ato de silêncio consciente. Agora a decisão está em suas mãos. Este conhecimento deixou de ser uma teoria e se tornou um convite para a ação. A mudança não acontecerá apenas por você ter ouvido estas palavras, mas pela coragem de vivê-las. Portanto, eu tenho um desafio para você. Comece agora.
Nas próximas 24 horas, declare uma moratória absoluta sobre as reclamações. Toda vez que perceber uma queixa surgindo, seja em voz alta ou em seu pensamento, pause, respire e faça a si mesmo a pergunta que irá reescrever seu destino. O que esta situação está me revelando sobre mim? Que poder estou entregando e que posso reclamar agora? Esta é a alquimia prática, a transformação de vítima em arquiteto da própria vida. A jornada do herói começa com um único passo fora da zona de conforto do vitimismo. E esse passo é seu, e só seu, para dar. Clique em salvar este vídeo, não como um lembrete, mas como um compromisso. E quando a primeira tentação de reclamar aparecer, volte aqui e assista novamente. A sua evolução não pode esperar. O seu self mais profundo está chamando. Atenda, a hora é agora.